aqui no estúdio onde é transmitido o programa A Voz do Brasil, com a Kátia Sartório, que apresenta o programa e também é editora-chefe. E a gente vai fazer uma entrevista aqui. Então, Kátia, a gente sabe que o programa tem hoje uma nova roupagem, né, diferente de quando surgiu. E desde quando essa roupagem foi adotada e por quê? Olha, primeiro eu queria agradecer a presença dos estudantes do Colégio Marista, de Uberlândia, que fizeram uma viagem longa para vir conhecer a gente. É uma honra para a gente também receber vocês aqui, saber que nós temos essa audiência, né, tão bacana. E eu queria dizer para vocês o seguinte, desde 2003, que foi o início do governo Lula, que eu estou aqui à frente da Voz do Brasil, e a gente promoveu essa modificação por pedido do próprio presidente Lula. Então, é um formato que a presidenta Dilma está dando continuidade, é um formato voltado para o cidadão, com foco no cidadão. A gente costuma dizer que a Voz do Brasil saiu dos gabinetes, onde a gente só tinha informações só oficiais do que o ministro fez, ou a presidenta, e a gente foi também para as ruas. Vocês ouviram hoje a Voz, tinham personagens, pessoas que receberam casas, que moravam num barraco, e aí por conta das obras do PAC já estão morando numa casa com mais dignidade. Isso é cidadania. Então, assim, hoje a Voz do Brasil, a gente deu um tom mais dialogado também. Nós colocamos apresentadores que não são só locutores, né? A gente troca uma ideia, coloca um vivo, o ministro entrou ao vivo, entrou uma repórter ao vivo com informações. Então, assim, é um noticiário, virou um noticiário os primeiros 25 minutos da Voz do Brasil. Então, assim, desde 2003, ela recebeu essa nova roupagem até pela cara mesmo do governo democrático popular que assumiu, né? E a gente espera que, independente de eu, Kátia, estar aqui à frente do programa, que quem venha para cá dê continuidade a esse projeto que é muito bacana, porque a gente chega até a população com uma linguagem mais simples, mais quase que coloquial, né? Sem muitos jargões, muitas siglas. A gente tenta traduzir tudo que a gente vai veicular, divulgar, informar, a gente coloca numa linguagem bem simples para que todo mundo tenha acesso. Eu costumo dizer para os meus editores o seguinte, a gente tem até uma imagem assim, se aquela senhora que é empregada doméstica, que está em casa fazendo a comida e ouvindo o rádio, se o porteiro do prédio está ouvindo e está entendendo, então todo mundo está entendendo. Agora, se eu fizer uma linguagem técnica, com um economês, burocrática, aí assim, um pós-doutor vai entender, mas aí o meu público principal, que é o cidadão, não vai entender. Então, assim, a orientação que eu passo diariamente para os editores é essa: fazer um programa acessível a todas as pessoas. E principalmente... Falou uma coisa interessante que foi o aperfeiçoamento do programa ao governo, o enquadramento, tipo, o governo Lula mais democrático. Deu uma cara diferente ao programa. Até o Guarani, que é aquela vinheta a ópera, é o Guarani ainda, só que ele foi remixado em vários estilos musicais. Em batida de Olodum, que é aquele que faz a abertura do programa, em jazz, em forró, em vários ritmos musicais. Então, assim, a gente também mudou essa configuração para atrair vocês, um público mais jovem também, porque antes, quando entrava o Guarani e a ópera, muitos desligavam o rádio, ligavam o CD, era automático. E foi quando a gente estreou, em setembro de 2003, nós inauguramos a Nova Voz. Nós recebemos um retorno muito grande de pessoas que mandaram e-mails, cartas, telefonemas, dizendo assim: eu estava ouvindo o rádio e continuei ouvindo, eu não desliguei, vocês me enganaram. Era a Voz do Brasil e eu continuei ouvindo. Por quê? Porque não entrou o Guarani e entrou uma linguagem mais coloquial até, assim, simples, né, cidadão. E da parte de quem que veio essa mudança da EBC, a empresa estatal que cuida da formulação do programa? Todo assim, vem direto, assim, o presidente Lula, que nomeou o ministro Guxiquem, na época, como ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, que nomeou o Eugênio Butti, que assumiu a presidência da, então, Radiobras, que aqui era a Radiobras, em 2003, e o Eugênio Butti me contratou, Kátia Sartório, que eu já era um nome no rádio jornalismo,
e me convidou para fazer as modificações na Voz do Brasil. Aí eu montei toda uma equipe para a gente trabalhar junto esse novo formato. E por que a Voz do Brasil e não mais a Hora do Brasil? Pois é, a Hora do Brasil é porque, na verdade, já teve até um outro nome que eu não me lembro agora. Programa Nacional. Programa Nacional, exatamente. Foi quando Getúlio Vargas criou, né, a Voz do Brasil, que fez 76 anos esse mês. Esse mês. Pois esse mês o programa fez 76 anos que está no ar. E aí, a Hora do Brasil depois teve uma modificação, eu não sei te precisar em que momento foi, mas ainda era no Rio de Janeiro quando era feita lá. Quando veio para a nova capital Brasília, começou a ser feita aqui, e que começou com aquele jargão em Brasília 19 horas. Marca do programa. E com a ópera Guarani, aí mudou para a Voz do Brasil. Mas tá bom, então, edito isso. O que, em sua opinião, torna o programa como, de fato, a voz do Brasil mesmo? É isso, a gente tenta dar voz a todas as vozes que o país tem, né? Então, a gente, como é muito fácil para nós que fazemos rádio, conseguimos uma sonora de alguém que está em Xambioá, como foi ontem, né? São lugares muito distantes, mas que pelo telefone essa distância não existe e eu consigo essa sonora, esse áudio, né? Para colocar no ar, então a gente sempre acaba, mesmo a gente não tendo correspondentes, hoje entrou um correspondente do Rio de Janeiro, que a gente mandou para lá, para acompanhar esse evento lá do Ministério do Esporte, e amanhã a presidenta Dilma que vai estar lá nesse sorteio da eliminatória da Copa. Mas normalmente a gente não tem esse repórter lá, mas a gente tem um telefone, uma produção muito boa, nós temos uma produtora maravilhosa, a Rose, que ela acha assim, nós já conseguimos entrevistar um índio dentro de uma canoa pelo celular. Que legal. E, Kátia, como é feita a edição de uma matéria mesmo? Quem escolhe? Existe também alguma abordagem que o programa evita ou não pode ser feita? Não, assim, nós não podemos fazer matérias do Congresso Nacional. Por quê? Porque existe a voz do Congresso. A não ser que a presidenta Dilma vá lá, um ministro vá lá. Né? A mesma forma o judiciário, só se tiver um gancho com o Poder Executivo, porque o que nos cabe é divulgar as ações do Poder Executivo, ou seja, os primeiros 25 minutos da voz são para tratar de assuntos do Poder Executivo. Então, assim, não é que não tem um assunto que eu não possa dar, né? Mas, assim, tem que ter um gancho, a gente fala muito em gancho, né, no jornalismo, um link, uma cola com o Poder Executivo. E a roupagem atual do programa que a gente falou lá atrás satisfaz meio que você, como jornalista, é o que jornalista? Enfim, olha, eu vou te falar é o que você uma sonhava. coisa, assim, nesses últimos dias eu estou muito feliz porque a gente tem usado muito mais vivos do que a gente normalmente usa, porque para mim rádio é vivo. Eu gostaria que todos os repórteres entrassem ao vivo, mas por um motivo ou outro, às vezes eles não podem, por isso eles gravam antes. Mas assim, se eu fosse montar um programa do jeitinho assim sonhado, seria com mais vivos, com mais entradas ao vivo. Por quê? Porque isso é o pulsar, né? Está acontecendo naquele momento. Então assim, não que as matérias elaboradas, especiais, que tem que ser feitas antes, que a gente usa BGs, que são músicas, né? O background, que a gente faz todo um trabalho de sonoplastia, são maravilhosas também. E isso é que dá o brilho também ao jornal. Mas eu acho que é isso, o noticiário cada vez mais vivo. Nessa última semana, né, Anderson, a gente só fez vivo. Então, assim, eu estou muito feliz. Essa semana vocês me pegaram numa semana bastante feliz, que tiveram vários vivos, porque às vezes também não tem notícia assim tão quente pra gente pôr no ar. E aí essa coisa do vivo cai um pouco. Então é isso, Kátia. Muito obrigada pelas respostas, pela entrevista, pela atenção que você deu pra gente. A gente foi muito bem recebido. E a gente queria agradecer também em nome do Márcio, que é o nosso professor de História. Ele transmite o agradecimento. Grande abraço pro Márcio. Parabéns pelos alunos tão inteligentes, tão proativos, interessados, né, na Voz do Brasil. Eu me sinto honrada. E nós estamos à disposição de vocês. Esse programa não é meu,
não é da EBC, é de vocês todos, é do Brasil. Então, contribuam também, tweetem junto com a gente, entrem no nosso Twitter, sigam a gente no Twitter, mandem sugestões de pauta, passem isso para os amigos, isso é cidadania. Eu acho necessário mesmo que a gente, como jovem, tente, me filma aí, tente tá mais engajado mesmo, e o programa possibilita isso, pra gente se envolver mais na nossa sociedade. É isso. Obrigada, Kátia. Obrigada a vocês, um grande abraço.